porque lá tem muito disso. Ó. Eles falam assim, bom, aqui dizem, tipo, exemplo, túmulo de Lázaro. Eu não cheguei a entrar lá para ver, porque o guia que nós pegamos era muito bom. Um rapaz que é brasileiro, mas mora em Israel já há uns 30 anos, ele é mais... E ele é judeu mesmo, da Descendência linhagem, de... descendência. Aí ele conhece profundamente a história, a geografia e a cultura de Israel, linkado com a Bíblia, tem um profundo conhecimento bíblico. Então ele falou para a gente, olha gente, se vocês, nós estávamos em Betânia, no lugar mesmo que era a aldeia que Jesus visitava, de Marta, Maria e Lázaro. Só que ele falou, olha, o túmulo de Lázaro, você tem que descer ali e tal, num patamar mais baixo, você tem que entrar num lugar assim meio que é espremidinho, né, para ver a cova escavada na rocha, ali dentro do túmulo, ali dentro daquela descidinha. Você pode ir até lá, ele falou, mas lá não é o lugar do túmulo de Lázaro. Eles falam que é, porque esse lugar que está o túmulo de Lázaro já foi ali, ó. Ele mostrou um lugar mais adiante, antes. Só que conforme o comércio cresceu ali, eles mudaram, por exemplo, eles mudaram o lugar do túmulo daqui do começo da rua para o fim, porque aí as lojas foram aumentando, então tem mais loja agora para o pessoal poder percorrer. Que cada lugar que você vai, histórico, você tem Tem um várias comércio ali lojas local, no né? caminho, né? A Via Dolorosa, por exemplo, é cheia de loja de um lado e do outro. Mas já era assim também, quando Jesus andou nela, porque o crucificado ele tinha que passar por um lugar público, que era para todo mundo ver. Até o local da crucificação, que a gente pensa que foi em cima do monte, não, foi embaixo, do lado do monte chamado Calvário, que até hoje você vê lá as incrustações na rocha, tipo dois olhos mesmo de uma caveira e o nariz que está afundado por causa da Desmoronou. erosão, né? Mas aí todo mundo pinta aqueles quadros, figura, imagem nos filmes como Jesus em cima do monte. Foi do lado, embaixo, porque tinha que ser no local público que as pessoas passavam. Então, se fosse um monte, não ia passar tanta gente vendo, mas era assim, ó, do lado, numa avenida, uma rua que circundava o monte. Então, ele ficava abaixo do monte. A gente aprende tanta coisa que a gente nunca imaginou. Então, eu estava falando sobre o quê? Sobre Sobre os o Lázaro, o lugares, túmulo do Lázaro. Aí mudou de lugar umas 2, 3 vezes, porque conforme o comércio ia crescendo, então tinha que mudar de lugar para as pessoas poderem, então, passar na frente de mais lojas. Então, eu falei, não vou querer nem ver. se Para não que é, que eu... né? vai ser mais um lugar didático, só para você ver como que é um túmulo escavado na rocha. Mas como eu já tinha visto em outro lugar, eu falei, então, nem vou descer. Agora, querido, falando em lugar difícil de passar, lugar apertado, que você tem que... Tipo um túnel, olha, um lugar que realmente foi adrenalina pura, o túnel de Ezequias. Aquele túnel, aliás, o túnel de Davi. Lembra aquela passagem bíblica? Da caverna de Adulão? Não, foi aquela passagem em que Davi ele precisava entrar na cidade fortificada. Sim. Era Jebus, Jerusalém, que antes era Jebus. Jebus. E os jebuseus, eles tinham aquela cidade como uma fortificação. Era difícil entrar e pular os muros ou entrar pelos portões. Aí um dos valentes dele se embrenhou por um túnel, e um túnel que era uma passagem de água. E ele conseguiu, engatinhando por aquele túnel, chegar. Ele entrou na cidade até os portões por debaixo daquele túnel. Dá mais ou menos uns 10 minutos andando por ele. O túnel ainda é túnel original, só que hoje tem lugar que você passa assim com o teto rente à cabeça, outro lugar você abaixa. E é tão estreito que às vezes você tem que passar espremido Meu no Deus, meio das eu já não rochas. iria, porque Ali dá foi um teste claustrofobia, não para dá? saber se eu tinha claustrofobia. Porque eu olhei para o guia e falei, eu falei, quanto tempo a gente anda no meio desse túnel? Quando eu olhei a entrada. Ah, ele falou, uns 10 minutos. Ele é largo assim, porque no começo ele é largo, depois vai estreitando, o caminho é estreito.
Ele falou, não, tem lugar que você vai passar assim encolhidinho. Eu falei, não vou não. Não, ele falou, vai valer a pena. Ele garantiu, não, é bom você ir, vai valer a pena. Aí eu encorajei e fui. No meio lá do percurso, quis dar uma sensação de falta de ar, mas na verdade o local é como se fala, ele é climatizado, né? Naturalmente É, ou artificial? não é como o sistema deles de ar-condicionado mesmo. Só que você olha assim para ver parede de todo lado em volta de você, mesmo que você sinta que tem ar, é como se dá meio que um pânico, né? Eu já ficaria em pânico Aí eu, mesmo. aí eu lembrei de um pastor que também atravessou ali, que passou mal, aí deram a dica para ele, né? Tinha um psicólogo lá junto com ele, falou, não, para, fecha os olhos. Imagina que você está num lugar assim bem agradável, um jardim bonito, nem que você tenha que ir com o olho fechado, vai. Aí eu lembrei disso e eu falei, foi o pastor Estevão Hernandes Dias Lopes que falou que passou mal lá, e um psicólogo deu essa dica para ele. Aí eu lembrei, falei, então eu vou fazer isso. Aí deu certo. Eu fechei os olhos por algum momento assim, imaginei no meio de um jardim, e fui. E passou 10 minutos, já tinha atravessado. Mas foi, olha, Meu Deus. meio que adrenalina. Assim,